Olá, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz, glória a Deus. Mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Direito, né? Tá sendo bem eclético nosso canal aqui. E hoje eu quero gravar um vídeo para você que pediram tanto em relação às falas do ministro Alexandre de Moraes sobre o plano que tinha de matar o ministro, que ele falou e tudo, referente ao que pode acontecer no processo onde que dos atos de 8 de 1, né, 2023, durante toda a investigação, e parece que ele foi relator do processo, teve até o julgamento, né, já de alguns réus que foram condenados, o que pode acontecer durante esse processo, o que pode acontecer no processo e tudo. Tem um vídeo aqui que eu gravei falando um pouco, né? Não entrei de forma jurídica, certo? Aqui esse vídeo vai ser de forma jurídica, certo? Em relação à parte penal. No vídeo foi mais sobre a gravidade, falei de outros acontecimentos da política, uma coisa assim. Aqui vamos falar sobre a parte jurídica que pode acontecer em relação a isso aqui, né? E antes disso, eu vou pedir para vocês aí que podem estar curtindo, compartilhando também, né, nosso vídeo, que vai ajudar o nosso canal aqui no Estudo Direito. Então, vamos lá. Logo para introduzir aqui, eu logo dizendo que eu não tenho partido nenhum, nem esquerda, nem direita, né? Eu, como também sou advogado, professor de direito, eu sou primeiramente cristão, né? Tenho uma vida com Deus, então o meu partido é Cristo, minha pátria é o céu. Mesmo que eu me afeiçoo as coisas da direita, alguns princípios que a direita pratica, eu não sou uma pessoa que só de tomar partido político, mesmo que o direito seja político, mas eu não tomo de forma ideológica, né? Mas só o que convém conforme a palavra de Deus, né? Aí eu vou deixando logo o critério, mas falar de forma jurídica aqui, né? Claro, né, que eu não concordo, e eu tenho que ter cuidado que eu me manifesto aqui também, para não trazer nenhuma prejudicação para mim, né, em relação ao que hoje está complicado você se manifestar, algo que você pode ser investigado, processado e condenado, né? Vamos assim, praticamente de forma sumária, né, devido às coisas que estão acontecendo hoje no nosso judiciário, né, devido à nossa própria carta maior, né, que foi tanto aí, houve muitas lutas para conquistar e ela sendo deixada de lado, né? Mas não vou entrar nisso, vou entrar nessa parte, né? Como foi falado, o ministro Alexandre de Moraes falou que tinha um plano, né? Foi feito, parece que descobriu nas investigações do dia 8 que ocorreu o processo, que houve o julgamento lá no processo, lá no próprio STF, que eu também, já de forma jurídica, eu falo, pô, que era incompetente, não tem nenhuma ligação referente ao foro privilegiado lá para os réus ser julgados lá. Até um dos advogados lá do réus foi desembargador, esqueci o nome dele, que foi desembargador. Depois eu lembro o nome dele aqui. Eu escutei a defesa dele, que foi exemplar. Eu sempre digo que ela era para ser um dos ministros ali do STF, era para estar ele ali, né? Aquele desembargador que é aposentado, né? E era um dos advogados do réu Lera. Ele se aposentou, viu, gente? Se aposentou, né? E estava advogando, certo? Parece que é desembargador, deixa eu olhar, doutor... Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, bem rápido. Desembargador Coelho, deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui. Desembargador... Tá a foto dele aqui, eu tô tentando encontrar. Depois eu trago para vocês o nome dele, né? Bem direitinho aqui o nome dele. Gostei muito da defesa dele. Muito, muito ali. É complicado que a gente vê o direito não sendo aplicado, né? Isso dói muito, né, pra gente que milita na área do direito e tudo. Parece que doutor Sebastião. Parece que doutor Sebastião Coelho, não esteja enganado o nome dele. Tá de parabéns ele, viu? Tá de parabéns. Então vamos lá. Para mim, do meu ponto de vista, é grave o que o ministro disse, muito grave ali, né?
que até agora eu não vi as provas, né? Houve alegações, mas não trouxe provas para poder corroborar o que ele está falando. Então, sem provas, então eu não posso tornar o fato que ele alegou ser verdadeiro, certo? Mas eu não sei se o que ele falou ali, né, ou ele foi de forma inconsciente e trouxe alguma coisa sem saber das consequências da fala dele. Eu não sei se na hora ele pensou, é como diga assim, pensar antes de falar, certo? Eu não sei se pode ter ocorrido isso, ele ter falado, precipitou. Ele se precipitou na fala, né? Porque isso aí sim acarreta, se realmente for aplicado o direito pelo que ele falou, se realmente aplicar, acarreta sim. Que eu acho que não vai acontecer. Vai correr normal o processo, independente do que ele falou, vai trazer alguma. Se houver algum. Com certeza os advogados vão entrar com um pedido aqui, vou dizer o que vai ser. Vai ter, com certeza vai ter um julgamento sobre isso e eles vão concordar conforme o ministro Alexandre de Moraes falar. Isso aí tá praticamente, eu vou dizer assim, não vou dizer assim, praticamente já sentenciado, né? Porque nem ocorreu ainda, mas não posso não falar isso, mas pelo que decorre das coisas que vem acontecendo, provavelmente sim, né? A probabilidade é grande de acontecer, ser rejeitado os pedidos dos advogados e ele continuar. Independente do que for. É triste a gente ver uma coisa dessa, é triste, né? Ver essas coisas, mas uma coisa eu sempre digo, que eu creio, Deus está no controle de todas as coisas, eu creio num Deus todo-poderoso. E Ele vai trazer justiça. Vai trazer justiça. Não sei, é tudo no tempo de Deus. As coisas vão acontecer, né? Mas a gente descansar o coração em Deus. Descansar o coração em Deus e estar em oração. Orar pela vida dos ministros do STF, orar pela vida dele, das famílias deles. Não abrir a boca para amaldiçoar, mas sim abençoar. Né? Abrir a boca, Deus venha quebrantar o coração deles, dos ministros. Deus venha restaurar o coração deles. A gente tem que orar, né? E Deus está no controle de tudo. Volume, gente. Na minha visão aqui jurídica, pelo que o ministro Alexandre Moraes falou, dá caso sim de suspeição, que eu acho que é isso que os advogados vão entrar, né? Ação, um pedido, ou não sei, uma ação, ou no próprio processo, ou em dependência do processo, uma ação declaratória de suspeição pode ocorrer também. Pode fazer um pedido, né? Ou se não, a parte do pedido, né? Eu não vou entrar aqui a forma do procedimento. Estou entrando só em relação ao método que se vai se tratar, certo? O procedimento, eu não vou entrar aqui não, como é que se vai dar não, né? Mas com certeza é o pedido que vão ser feito. Que com certeza sim, acarreta suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Porque ele está sendo pelo que ele falou, é vítima. Então, isso fere um princípio que tem da imparcialidade do juiz. Como ele relatou, estava dando todo o procedimento do processo, ele se torna suspeito. Ele, se realmente concretizar ali os fatos que ele narrou, independente disso, ele já é para ele mesmo se declarar suspeito. Né? E vou dizer as consequências dessa suspeição ainda. Então, ele tem que se declarar suspeito. Se ele não fizer de auto ofício, ou uma das partes suscitar. Certo? Da suspeição em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque fere a imparcialidade. Ele não se torna mais imparcial ali, porque está sendo como vítima, né? Vamos dizer assim, né? Depois que se tiver provas, né? Mas durante a investigação e tudo, porque a investigação se deu no início, né, do 81 e tudo, não foi durante, pelo que foi relatado, não foi durante o processo. Então, isso tinha desde o início, antes de gerar o processo e tudo, pelo que foi relatado, pelo que eu vi. Então, não foi durante o processo que se descobriu esse plano para poder matar o ministro Alexandre de Moraes, né, pelo que eu vi aqui, pelo que está sendo divulgado, certo? Eu não cheguei ver a investigação, mas pelo que eu estou está sendo divulgado. Então, ele é suspeito. Então, pelo princípio da imparcialidade que tem que ter, é fato isso aí, para ter um julgamento justo, correto, coerente, com equidade. Então, tem que ter imparcialidade. Então, ele tem um relacionamento, como descobre, então, o juiz tem um relacionamento subjetivo. É algo que eu vou
dizer aqui um pouco aqui. Vamos lá. O que é? O Instituto da Suspeição abrange as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função no processo devido a vínculo subjetivo, racionamento. Por quê? Porque em relação ao Ministério Alexandre de Moraes, ele está sendo vítima. Então ele não pode ser o julgador do processo, nem um relator do processo, nada. Ele não pode dar nenhum procedimento no processo. Com algumas das partes, fato que poderia comprometer seu dever de imparcialidade. Pronto. Dever de imparcialidade. Aqui. Então ele não poderia estar dando procedimento em relação ao processo. Por quê? Suspeição. Certo? A suspeição está no artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito e não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem os seus incisos aqui. Inciso 1, se for amigo íntimo ou inimigo capital. Aí se ele é cônjuge, acidente, vai dizendo tudo. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor, devedor, aí ele vai. Uma coisa que tem que entender aqui, que esse rol aqui, de suspeição, é exemplificativo. Pode ocorrer qualquer outro fato que ingere suspeição, mas não esteja no rol aqui do 254, do Código de Processo Penal, mas acarreta suspeição. Estamos falando aqui de suspeição, não impedimento, gente, suspeição. Eu entendo que seja suspeição em relação ao ministro Alexandre de Moraes, certo? O que pode acarretar aqui, para mim, pelo que eu vi, não é uma suspeição, vamos dizer, superveniente. O que seria isso? De algo que aconteceu durante o processo, né? Por exemplo, já tivesse já alguns julgamentos, algumas sentenças, e depois, por exemplo, são não sei quantos réus são. Vou dar um exemplo aqui, se são 30 réus, vou dar exemplo aqui. E houve julgamento de 15, né? No decorrer do restante, aconteceu um fato que torna o ministro Alexandre de Moraes suspeito. Então, assim, já tem decisão do STJ referente a isso aí, que foi algo superveniente, aconteceu durante o processo. Então, esses atos anteriores do surgimento do fato que deu a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, ele não quer fato superveniente, então ele não pode se tornar nulo, não pode anular. Agora, do fato para frente, se continuar, acarreta, certo? Se ele não declarar suspeito e ele praticar, sentenciar e tudo. Mas pretérito, não. Isso já tem decisão do STJ. Então, no caso, suspeição é uma suspeição absoluta de Alexandre de Moraes. É absoluta. Então, tem que ser anulado tudo. As sentenças, o julgamento, tem que ser anulado tudo. O processo tem que começar de novo. O julgamento tem que começar de novo. A denúncia, o recebimento da denúncia, tudo, tem que ser tudo do início. Tudo tem que ser, todas as decisões, tudo tem que ser tudo anulado, que é nulidade absoluta. A nulidade absoluta está lá, no artigo 564 do Código de Processo Penal, inciso 1, que diz, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Certo? Então, é nulidade absoluta, que eu acho que isso aqui é o que os advogados vão pleitear. Que se realmente, vamos dizer assim, for aplicar o direito, é acatado, né? Porque é grave o que ele falou. E o dele, como eu disse, não é superveniente. Por quê? Porque pela a fala que eu vi dele e que está acontecendo, foi durante a investigação. Que parece que está sendo a investigação foi a Polícia Federal, que esteja enganado. Então foi durante a investigação. Não foi a posteriori, depois de receber a denúncia, depois de ter o julgamento de alguns réus, não. Então, aconteceu durante isso aí e ele não tinha falado. Foi falar agora. Então, pelo que está, pode ser que alguns fatos lá na frente pode dar mais um esclarecimento para gente. Mas pelo que eu tenho, que eu sei agora e que eu estou vendo, foi durante a investigação. Então, ele sequer era para ser relator, era para receber nada. Ele mesmo era para se declarar suspeito. Então, suspeição. Que diga suspeito no sentido dessa suspeição. Estou falando suspeito de alguma coisa, não. Então, suspeição. Declarar. Eu não posso porque está sendo investigado. Foi descobrido o plano para poder me matar. Estou envolvido no processo. Ele mesmo se declarar suspeito. E isso que aconteceria? Ele se tornar como vítima também,
se concretizar, tiver provas e tudo, ia ser distribuído para outro ministro, para conduzir o processo e fazer tudo. Então não ia ficar mais o ministro Alexandre de Moraes, certo? Mas, pelo que eu vi, não ocorreu. Ele falou agora. Então, é isso que os advogados vão fazer. E se for acatado o pedido que os advogados foram fazer, que é o correto, pelo meu ponto de vista que está acontecendo aqui, vai ser tudo tornado nulo. Se realmente for aplicado a lei, se for aplicado o Código de Processo Penal. Então, essas consequências que podem ocorrer referente à suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Mas aí, meus amados, vamos aguardar, né? Aguardar se realmente vai acontecer, que eu acho, no meu ponto de vista, né? Eu vou dizer assim, a probabilidade 99%, eu deixei esse 1% aí, de que não, que 1% que possa ser que aconteça e 99%, 99%, vamos dizer assim, que não aconteça, né? Com certeza, tiver esse pedido, vai para julgamento, os ministros vão votar, a maioria vai ser a favor do próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu vou até dizer, deixar uma deixa aqui, que pode acontecer, se essa suspeição superveniente, né, pode ocorrer, e se ocorrer, e se for fundamentado dessa forma, né, pode ser que os outros julgamentos ele não fique mais julgado, tem que ser declarado suspeito em relação daqui para frente e ser distribuído para outro ministro, né? Mas os antes pretéritos não seja anulado, seja tornado nulo, né? Isso pode acontecer. Ou dar uma suspeição superveniente no sentido de dizer, sei lá, dar outra interpretação, não uma exegese, que eu digo, que é a interpretação pessoal e não que a lei diz, né? E dizer que é uma superveniente depois de ocorrido o julgamento dos processos, depois de ter oferecido a denúncia e tudo, é algo que ocorreu a posteriori, e não durante todo o procedimento. Pode dar uma interpretação assim, que eu não sei como vai ser a interpretação, e se declarar que não houve uma suspeição superveniente e ele não pode ser afastado do processo. Pode ocorrer. Ocorrer isso referente à competência para o julgamento do STF, lá dos réus do dia 8.1, que para mim é incompetente, não tem. O que eu soube aí, que estava tendo fundamentação de deputado, dentro de fundamentação para permanecer o processo lá, que tinha vínculo com deputados. Eu quero saber que vínculo é esse. Que um deputado, uma pessoa, teve um vínculo que tem nada a ver com o deputado, eles nem conhecem o deputado, sabem nem quem é, que foram privilegiados lá. Processo que já nem sequer tinha recebido denúncia, já estava já arquivado contra o deputado, eu fiquei sabendo, não sei se também é verdade, e permaneceu o processo lá. Porque assim, eu não vejo nenhum, pelo que eu vi, que eu li, busquei tudo aqui, que o processo ali, correto para ser aplicado mesmo, que a Constituição seja aplicada, tudo é para ser declarado incompetente. Desce o processo para a vara, primeiro grau do Distrito Federal. Pronto. Encerrou. Era para ter corrido lá. Era para ter corrido lá o processo, né? E outra, como eu falei num vídeo anterior falando sobre política e tudo, eu entendo, no meu ponto de vista, tem que ser penalizado sim, pessoas que danificaram o patrimônio público, ingressaram indevidamente lá dentro, tudo, tem que ser sim, punido. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém não. Pode ser ter feito até um risco, vamos bem dizer assim, mas que a lei seja aplicada. Não, para mim, eu não vi que houve golpe, houve terrorismo ali, é uma palavra muito forte, gente. E o que muito da mídia vem divulgando, golpe, o golpismo, não sei o quê, é uma coisa muito forte, bicho, complicado. Você vê ali que teve pai de família, crianças que estavam junto lá na prisão, é triste a gente ver o nosso país passando por isso. Mas não vamos entrar nesse método. O método aqui só foi sobre a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Tá ok? Então, tomara que vocês aí tenham esclarecido a vocês aí, né? Eu acho que eu também acertei o nome do advogado, que foi a desembargador, que parece que era Sebastião Coelho. Muito bom. Ali, quando eu vi a defesa, eu digo, rapaz, era para ser um dos ministros ali do STF, do Sebastião. Parabéns para ele, né? Pela defesa dele, né? E que a justiça seja feita. Então,
agradecer a vocês aí, né? Tipo, vocês curtirem de novo, compartilhar o vídeo, também dê um feedback aí, comente também, né? Que dá fortalecer nosso canal aí também para poder fazendo também mais análise política, de forma jurídica também, e tudo, e trazendo aulas para vocês aí, direito penal, processo penal. Tá ok? Deus abençoe vocês.